no coração da Ásia Central, cercado por países como Irã e Uzbequistão e banhado pelo Mar Cáspio, o Turcomenistão é um dos países mais fascinantes e menos conhecidos do mundo. Com milênios de história e paisagens deslumbrantes, o país surpreende até os viajantes mais experientes. Desde cidades de mármore até uma cratera em chamas que nunca se apaga, o Turcomenistão é um destino que encanta e surpreende. Prepare-se para descobrir 17 curiosidades incríveis sobre este fascinante país. 1. Localização e vizinhança. O Turcomenistão está localizado na Ásia Central, compartilhando fronteiras com o Cazaquistão ao noroeste, Uzbequistão ao norte e nordeste, Afeganistão ao sudeste e Irã ao sul. A oeste, suas praias são banhadas pelo Mar Cáspio. Esta localização estratégica fez do Turcomenistão um ponto crucial na histórica Rota da Seda, conectando o leste e o oeste. O país tem uma geografia diversa que inclui desertos áridos, montanhas rochosas e o vasto deserto de Karakum, que cobre aproximadamente 80% do território. O Mar Cáspio é o maior corpo de água interior do mundo, fornecendo ao Turcomenistão valiosos recursos marinhos e uma rota de transporte. O deserto de Karakum, que significa areia negra, é uma vasta extensão de dunas e terras desertas que abrigam diversas espécies de flora e fauna adaptadas ao ambiente árido. Este deserto não é apenas um desafio natural, mas também um recurso potencial de minerais e gás natural. A localização do Turcomenistão influenciou sua história e cultura ao longo dos séculos, desde ser um ponto de encontro para comerciantes e conquistadores, até se tornar uma nação independente em 1991. 2. História antiga. O Turcomenistão tem uma rica e antiga história que remonta a mais de 2.000 anos. A região foi habitada por várias civilizações poderosas, incluindo os persas, que deixaram um legado significativo. Durante o século a.C., o Turcomenistão fez parte do Império Parta e depois do Império Sassânida. No século VI, a chegada dos árabes trouxe o Islã, que se enraizou profundamente na cultura local. A invasão mongol no século XI, sob Genghis Khan, causou grande devastação, mas também transformou a região em um ponto de confluência cultural e comercial. A história do Turcomenistão é marcada por uma série de dominações, incluindo os Timúridas e os Seljúcidas, cada um contribuindo para a formação cultural do país. A antiga cidade de Merv, uma das mais importantes da Rota da Seda, foi um centro de aprendizado e comércio. Suas ruínas ainda hoje testemunham seu grandioso passado. A influência de diferentes impérios moldou a arquitetura, a religião e as tradições do Turcomenistão, criando uma rica herança cultural visível em seus monumentos históricos. Com a chegada dos russos no século XIX e a posterior integração na União Soviética, o Turcomenistão experimentou significativas transformações políticas e sociais. Após a dissolução da União Soviética em 1991, o país declarou sua independência, começando um novo capítulo em sua longa história. 3. Ashgabat. Ashgabat, a capital do Turcomenistão, é um verdadeiro espetáculo arquitetônico. A cidade detém o recorde mundial do maior número de edifícios de mármore branco. Fundada em 1881, Ashgabat foi quase completamente destruída por um devastador terremoto em 1948, deixando poucas estruturas de pé. No entanto, a cidade foi completamente reconstruída e hoje é um exemplo de resiliência e modernidade. A arquitetura de Ashgabat é marcada por grandiosos edifícios e monumentos impressionantes, incluindo a Mesquita Turkmenbash, uma das maiores da Ásia Central, e o Monumento à Neutralidade, uma torre de 95 metros de altura, coroada por uma estátua dourada do primeiro presidente do país, Saparmurat Niyazov. As amplas ruas e os bem cuidados parques complementam a sensação de grandiosidade e ordem. Ashgabat também abriga o Tolkutka Bazaar, um dos mercados mais vibrantes da Ásia Central, onde se pode encontrar de tudo, desde tapetes tradicionais até camelos. É um lugar onde a modernidade e a tradição se encontram, proporcionando uma experiência única para visitantes e residentes. 4.
A Porta do Inferno em Darvaza. A Porta do Inferno em Darvaza é um fenômeno natural e um dos pontos turísticos mais estranhos e impressionantes do Turcomenistão. Trata-se de uma cratera de gás natural que arde continuamente desde 1971. Tudo começou quando geólogos soviéticos estavam perfurando o solo em busca de gás natural e acidentalmente encontraram uma caverna subterrânea cheia de gás. Para evitar que o gás venenoso se propagasse, decidiram queimar o reservatório, esperando que o fogo se extinguisse em poucos dias. No entanto, mais de 5 décadas depois, a cratera ainda está em chamas, criando um espetáculo de fogo eterno. A cratera tem aproximadamente 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. À noite, as chamas são visíveis a quilômetros de distância, iluminando o deserto de Karakum e criando uma atmosfera quase surreal. A Porta do Inferno se tornou uma atração turística popular, atraindo aventureiros e curiosos de todo o mundo que desejam ver de perto este impressionante fenômeno natural. Visitar Darvaza é uma experiência única e inesquecível, proporcionando uma rara visão do poder e da imprevisibilidade da natureza. Também mostra as enormes reservas de gás natural que moldam as políticas internas e as relações internacionais do Turcomenistão. 5. Economia baseada no gás natural. O Turcomenistão possui algumas das maiores reservas de gás natural do mundo, e este recurso desempenha um papel central em sua economia. O campo de gás de Galkinish, o segundo maior do mundo, é um dos principais motores econômicos do país. Exportar gás natural para países como China, Rússia e Irã gera uma parte significativa das receitas nacionais, apoiando tanto o desenvolvimento quanto a estabilidade econômica. O governo turcomeno tem investido fortemente em infraestrutura de gás natural, incluindo a construção de gasodutos que atravessam o continente asiático. Um dos projetos mais ambiciosos é o gasoduto Transcáspio, que visa conectar diretamente o Turcomenistão com a Europa através do Mar Cáspio, diversificando seus mercados de exportação e reduzindo a dependência de rotas tradicionais. Além do gás natural, o Turcomenistão também possui significativas reservas de petróleo e outros recursos minerais que contribuem para sua economia. No entanto, é o gás natural que realmente define a posição do país na cena energética global. CIS. Cultura e tradições turcomenas. A cultura turcomena é rica e diversa, profundamente enraizada em antigas tradições que refletem a vida nômade do povo turcomeno. Os tapetes turcomenos são mundialmente famosos por seus intrincados designs e qualidade excepcional, considerados uma parte importante do patrimônio cultural do país. Cada tapete conta uma história, com padrões e símbolos transmitidos de geração em geração. Além disso, Nowruz, o Ano Novo Persa, é celebrado com grande entusiasmo e inclui várias festividades tradicionais, como música, dança e banquetes. A hospitalidade é uma parte fundamental da vida turcomena. Os visitantes são frequentemente recebidos com chá e pão em suas casas, e é comum que as famílias ofereçam o melhor de sua comida e hospitalidade aos convidados. A yurta, uma tenda tradicional, é um símbolo da vida nômade e ainda é usada em celebrações e festivais. Essas tendas são feitas de feltro e madeira e podem ser montadas e desmontadas facilmente, refletindo a mobilidade dos antigos nômades. A música e a dança também desempenham um papel vital na cultura turcomena. Instrumentos tradicionais, como o dutar, um tipo de alaúde, e o jijak, um instrumento de corda tocado com arco, são comuns em festivais e celebrações. As danças folclóricas, com seus movimentos elegantes e trajes coloridos, contam histórias e lendas do passado turcomeno. 7. Idioma oficial. O idioma oficial do Turcomenistão é o turcomeno, uma língua turca pertencente à família de línguas altaicas. O turcomeno é escrito em uma versão modificada do alfabeto latino desde a década de 1990, substituindo o alfabeto cirílico usado durante o período soviético. A mudança para o alfabeto latino foi parte de um esforço maior para se distanciar da influência russa e reafirmar a identidade nacional. O turcomeno é falado por cerca de 7 milhões de pessoas, principalmente no Turcomenistão,
mas também por comunidades turcomenas no Irã, Afeganistão e outros países vizinhos. O idioma tem muitas semelhanças com outras línguas turcas, como o azeri e o turco, facilitando a comunicação com falantes desses idiomas. No entanto, o turcomeno possui suas próprias características únicas, incluindo um rico vocabulário derivado de sua longa história e influência de várias culturas. A preservação e promoção do idioma turcomeno são prioridades para o governo, que implementa políticas educacionais para garantir que as novas gerações aprendam e utilizem o idioma. Além das escolas, os meios de comunicação também desempenham um papel crucial, com programas de rádio e televisão transmitidos em turcomeno, ajudando a manter viva a língua e a cultura. O idioma turcomeno não é apenas um meio de comunicação, mas também um símbolo de identidade e orgulho nacional. 8. Religião predominante. A religião predominante no Turcomenistão é o Islã, com aproximadamente 93% da população praticando a fé muçulmana, principalmente a escola Hanafi do Islã sunita. O Islã chegou à região no século VI, trazido por conquistadores árabes, e desde então se tornou uma parte integral da identidade cultural e espiritual do povo turcomeno. A religião influencia muitos aspectos da vida diária, desde as práticas de hospitalidade até as festividades e rituais. Além dos muçulmanos, há pequenas comunidades de cristãos ortodoxos russos e outros grupos religiosos menores remanescentes da era soviética. O governo do Turcomenistão mantém uma postura estritamente secular, controlando e regulando a prática religiosa para prevenir o extremismo e manter a estabilidade. As atividades religiosas são supervisionadas pelo Conselho de Assuntos Religiosos, que tem a responsabilidade de aprovar o registro de organizações religiosas e monitorar suas atividades. A mesquita Turkmenbashi, localizada em Kipchak, perto de Ashgabat, é a maior mesquita da Ásia Central e um símbolo da herança islâmica do país. Esta impressionante estrutura pode acomodar até 10.000 fiéis e está decorada com inscrições em árabe e turcomeno, refletindo a combinação de fé e identidade nacional. Apesar da forte influência islâmica, as tradições e práticas religiosas no Turcomenistão muitas vezes se sincretizam com costumes e festividades locais, criando uma forma única de prática religiosa que celebra a rica história e cultura do país. Nini. Infraestrutura e arquitetura. A infraestrutura e a arquitetura do Turcomenistão são impressionantes, refletindo tanto a rica história quanto a ambição moderna do país. Ashgabat, a capital, é famosa por seus edifícios de mármore branco e grandiosos monumentos. A cidade foi reconstruída após um devastador terremoto em 1948 e hoje exibe uma combinação de estilos neoclássicos e modernos, destacando estruturas como o Monumento à Neutralidade e a Mesquita Turkmenbashi. Além de Ashgabat, outras cidades turcomenas contam com infraestruturas notáveis. A rede de transporte inclui estradas bem mantidas e uma rede ferroviária que conecta as principais regiões do país. Recentemente, o governo investiu em projetos de infraestrutura para melhorar a conectividade, incluindo a construção de novos aeroportos e a modernização de portos no Mar Cáspio. O país também possui sistemas de irrigação avançados para apoiar sua agricultura, um setor vital da economia. A arquitetura tradicional convive harmoniosamente com os arranha-céus e edifícios modernos, criando uma paisagem diversa e única. Tem costumes de hospitalidade. A hospitalidade é um dos pilares da cultura turcomena. Receber os visitantes com generosidade e cordialidade é uma prática profundamente enraizada nas tradições do país. Os turcomenos são conhecidos por sua calorosa recepção, frequentemente oferecendo chá, pão e pratos tradicionais aos convidados. Não é raro que os visitantes sejam convidados a compartilhar refeições e até a passar a noite em suas casas, especialmente em áreas rurais. Um símbolo dessa hospitalidade é a iurta, a tenda tradicional dos nômades turcomenos. Essas estruturas portáteis são montadas em ocasiões especiais e festivais, servindo como locais para reuniões sociais e celebrações. As iurtas são decoradas com coloridos tapetes e almofadas, proporcionando um ambiente confortável e acolhedor para os visitantes.
A hospitalidade no Turcomenistão não é apenas uma cortesia social, mas um reflexo de valores profundos de respeito e solidariedade comunitária. Oferecer o melhor que se tem a um convidado é considerado uma honra e uma obrigação. 11. Relações internacionais. O Turcomenistão adota uma política de neutralidade, reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas em 1995. Esta postura de neutralidade significa que o país se mantém fora de alianças militares e evita se envolver em conflitos internacionais, focando em manter boas relações com todos os países. Esta política é central para a identidade nacional do Turcomenistão e é frequentemente destacada pelo governo em discursos e documentos oficiais. Apesar de sua neutralidade, o Turcomenistão mantém relações diplomáticas ativas com muitos países. A China é um de seus principais parceiros econômicos, especialmente no setor de gás natural, enquanto a Rússia continua sendo um importante aliado histórico e cultural. Além disso, o país busca fortalecer suas relações com nações da Europa e do Oriente Médio, diversificando suas parcerias econômicas e comerciais. A neutralidade do Turcomenistão permite que ele atue como mediador em questões regionais, promovendo a paz e a cooperação na Ásia Central. A posição estratégica do país, juntamente com suas vastas reservas de gás natural, também o torna um jogador importante na cena energética global. 12. Comidas típicas. A culinária turcomena é um reflexo vibrante de suas tradições nômades e influências regionais. Entre os pratos mais populares está o pelov, um arroz cozido com carne de cordeiro, cenouras e especiarias, frequentemente servido em grandes festas e celebrações. Outro prato tradicional é o shashlik, espetinhos de carne marinada e assada, muito apreciados em todo o país. Os turcomenos também consomem muitos produtos lácteos, refletindo suas raízes nômades. O chau, uma bebida fermentada feita de leite de camelo, é conhecida por seu sabor único e propriedades refrescantes. O ayran, um iogurte diluído com água, é outra bebida popular, especialmente durante os meses mais quentes. As refeições costumam ser acompanhadas de pão fresco, como o chorek, um pão redondo e plano, assado em um forno de barro. Os doces tradicionais, como o pishmi, um doce de massa frita coberto com mel ou açúcar, são servidos em ocasiões especiais e festividades. A riqueza da culinária turcomena não se limita apenas ao sabor, mas também à experiência de compartilhar uma refeição. A comida é um elemento central da hospitalidade turcomena, simbolizando acolhimento e generosidade. 13. Vestimenta tradicional. A vestimenta tradicional do Turcomenistão é rica em cores e detalhes, refletindo a herança cultural do país. As mulheres turcomenas são conhecidas por seus vestidos longos e coloridos, chamados koyneks, frequentemente adornados com bordados intrincados e feitos à mão. Esses vestidos geralmente são acompanhados de véus ou lenços que podem variar em estilo e cor, dependendo da região. Tradicionalmente, os homens vestem don, uma túnica longa, frequentemente combinada com calças largas e um cinto. Para ocasiões especiais, como casamentos e festivais, tanto homens quanto mulheres podem usar trajes ainda mais elaborados, frequentemente decorados com joias e acessórios que destacam a riqueza cultural do país. Os chapéus também são uma parte importante da vestimenta tradicional. Os homens frequentemente usam telpeks, grandes chapéus de pele de carneiro, especialmente em eventos cerimoniais. Este artigo não é apenas funcional, protegendo do frio, mas também um símbolo de status e identidade cultural. A vestimenta tradicional não é apenas para celebrações. Ela faz parte da vida cotidiana, especialmente em áreas rurais. Este forte apego às tradições se reflete em muitos aspectos da vida turcomena. 14. Feiras e festivais locais. As feiras e festivais locais no Turcomenistão são uma vibrante celebração da cultura e tradição do país. Entre os eventos mais importantes está o Nowruz, o Ano Novo Persa, celebrado em 21 de março. Este festival marca o início da primavera e é comemorado com festas, danças, música e banquetes. As pessoas vestem suas melhores roupas, trocam presentes e preparam pratos especiais para a ocasião.
Outro evento significativo é o Festival do Cavalo, dedicado ao cavalo nacional do Turcomenistão, conhecido por sua beleza e resistência. Durante este festival, realizam-se competições equestres, exibições de cavalos e apresentações culturais que destacam a importância do cavalo na história e cultura turcomena. As feiras locais, como o Tolkutka Bazaar em Ashgabat, oferecem uma oportunidade única para experimentar a vida cotidiana e a hospitalidade turcomena. Nestes mercados, pode-se encontrar uma variedade de produtos, desde tapetes artesanais até especiarias e alimentos frescos. As feiras são um ponto de encontro onde as antigas tradições se encontram com o comércio moderno, proporcionando uma experiência autêntica para visitantes e locais. Além das celebrações e mercados, a natureza também desempenha um papel crucial nas festividades. A flora e fauna do Turcomenistão são igualmente impressionantes, refletindo a diversidade do país. 15. Flora e fauna. A flora e fauna do Turcomenistão são tão diversas quanto suas paisagens. O deserto de Karakum, que cobre a maior parte do país, abriga espécies únicas adaptadas ao ambiente árido, como o lagarto de areia e a víbora de Karakum. O país também é lar do raro kulan, um tipo de asno selvagem, e do caracal, um felino conhecido por suas longas orelhas com penachos. Em regiões montanhosas, como o Kopet Dag, pode-se encontrar uma vegetação mais rica e variada, incluindo árvores frutíferas e ervas medicinais. Este contraste entre deserto e montanhas cria habitats diversos que sustentam uma ampla gama de vida selvagem. O íbex e o leopardo da Pérsia são algumas das espécies que habitam essas áreas. O Mar Cáspio, na fronteira ocidental do país, oferece um ecossistema completamente diferente. Suas águas abrigam o esturjão, famoso pela produção de caviar, e várias espécies de peixes que sustentam a pesca local. As zonas úmidas ao redor do mar são vitais para as aves migratórias, tornando a área um importante ponto de observação de aves. A diversidade natural do Turcomenistão não apenas embeleza o país, mas também desempenha um papel crucial na vida de seus habitantes, fornecendo recursos e sustentando antigas tradições. 16. Educação e alfabetização. A educação no Turcomenistão enfrenta desafios significativos. Embora o acesso à educação seja generalizado, a qualidade do ensino e a infraestrutura educacional são preocupantes. Após a independência, o sistema educacional deteriorou-se, com reformas que não alcançaram todos os objetivos. Muitas escolas em áreas rurais carecem de recursos adequados, e a reestruturação dos ciclos educacionais ainda está em andamento. O Runama, um livro escrito pelo ex-presidente Niyazov, tornou-se um pilar central do currículo, gerando preocupações sobre a qualidade e imparcialidade da educação. Além disso, a educação em línguas minoritárias foi reduzida, afetando a diversidade linguística. Esses desafios destacam a necessidade de melhorias significativas para que a educação possa realmente beneficiar todos os cidadãos. 17. Esportes populares. Os esportes são uma parte vital da cultura e do lazer no Turcomenistão. O país tem uma especial paixão pelo futebol, o esporte mais popular, com ligas locais e uma seleção nacional que compete em torneios regionais. Além do futebol, a luta tradicional turcomena, conhecida como Goresh, é praticada e celebrada amplamente, especialmente durante festivais nacionais. Este esporte de combate corpo a corpo tem raízes profundas nas tradições nômades do país. Outro esporte destacado é a equitação, refletindo a importância histórica dos cavalos na cultura turcomena. As corridas de cavalos são eventos emocionantes que atraem grandes multidões e demonstram habilidade e tradição. Os cavalos Akaltek, conhecidos por sua velocidade e resistência, são um símbolo nacional e motivo de grande orgulho. No âmbito internacional, o Turcomenistão foi sede dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais e recinto coberto em 2017, um evento significativo que reuniu atletas de todo o continente. Gostou de descobrir essas fascinantes curiosidades sobre o Turcomenistão? Este país da Ásia Central é realmente um lugar de contrastes e riquezas, onde a tradição se encontra com a modernidade e a natureza exuberante coexiste com paisagens áridas.
Desde a arquitetura de mármore em Ashgabat até a Porta do Inferno em Darvaza, o Turcomenistão oferece uma infinidade de surpresas para quem deseja conhecê-lo mais a fundo. Se gostou desta aventura, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!